Bem forte para Jesus. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Deixa Deus Aleluia, glória a Deus. Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Vamos abrir a Bíblia no livro de João. Santo é teu nome, Jesus. Só uma. Glória a Deus. Obrigada, Madinha. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler dois textos. Um que está em João 7, 37 e outro Apocalipse 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. João 7, 37. Glória a Deus. Só falar para o pastor foi ideia da pastora, hein? Não tenho culpa. Não vai me pôr de banco. Diz assim a palavra do Senhor. Ela fala assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aleluia. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Glória a Deus. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Aí vamos lá em Apocalipse 22. São 3 versículos ali também. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu creio que aqui todos os irmãos Só o Senhor que estão aqui têm consigo o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que no coração de cada um aqui flui um pouquinho desse rio que brota lá do trono de Deus. Glória a Né? Deus. Eu creio também que nós precisamos ter uma intimidade muito grande com Deus, né? Nós temos que deixar esse rio transbordar pelas nossas vidas, né? Glória ao teu nome, Jesus. Para que a gente venha a ser reconhecido como filhos maduros diante do Pai, né? E reconhecido diante de homens como um verdadeiro significado do que é ser um verdadeiro cristão, né? Que as pessoas vejam aquela pessoa tem algo diferente com ela, né? Na palavra lá de João fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus aqui está falando assim: venha a mim. E o que eu entendo com isso? Que Jesus está falando assim: seja obediente, venha a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele também está falando assim: é um compromisso seu. Você tem que tomar uma ação de vir até mim. Aleluia. Pois do contrário você vai ficar no teu lugar e vai morrer de sede, né? Jesus fala: venha a mim e beba a água da vida. Glória a Deus. Só que o que eu tenho visto por aí? Muitas pessoas atribuindo a Deus
uma atitude, algo que, uma mudança relativa à vida pessoal de cada um, atribuindo a Deus aquela mudança. Eu me canso de ver isso, e já vi muito, e perguntei e vi pessoas falando, e poderia perguntar assim, amigo, amiga, quando é que você vai parar de mentir? Meu Deus. Quando é que você vai parar de beber, fumar e se drogar? Meu Deus. Quando que você vai parar de se prostituir? Quando é que você vai parar de assistir coisas que não convém a um cristão assistir? Glória a Deus. Aleluia. Quando é que você vai deixar de ser arrogante e soberbo? Glória a Deus. Quando é que você vai deixar de ser suvina? Glória a Deus. E a resposta quase sempre, e aconteceu muito de eu perguntar isso a pessoas, e elas responderem assim, Deus é que sabe quando é que eu vou parar com isso. Meu Deus. Pela vontade do Senhor, você não tinha nem começado a ter esse tipo de atitude. Glória a Deus. Né? Aleluia. Jesus quer o quê? Quer o teu coração limpo, né? Diante dele. Essa mudança que tem que acontecer não é uma mudança assim que dá para ficar postergando, é para ontem. Já devia ter acontecido, né? Glória a Deus. Eu digo a vocês, irmãos que estão em casa também assistindo, rejeite todos os manjares que o inimigo coloca diante de ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí vamos supor agora que você ouviu essa palavra, você tomou consciência e você rejeitou aquilo que o inimigo das nossas almas estava colocando diante de ti, aquelas atitudes que estavam te afastando do Pai e desse fluir, desse rio que sai lá do trono de Deus. Daí, como eu falei no começo, você tem um pouquinho dessa água fluindo em você. Aleluia. Glória a Deus. Só que daí, conforme você vai mudando, essa água vai aumentando, Glória a Deus. né? De repente, quando você vê, já não é mais um pouquinho de água, já é uma corredeira. Uma corredeira. Oh, glória a Deus. Aleluia. Daí sim vai acontecer aquilo. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas tem alguma coisa diferente com essa pessoa? Ele é diferente dos demais. Aleluia. Por que será? Daí, só que daí de repente você já não está mais aquela corredeira, você está transbordando, o rio está transbordando. Glória a Né? Deus. E daí a pessoa começa a soprar os quatro ventos da terra. E fala assim, glória a Deus, porque Ele é bom. Eu vivia no monturo, mas agora eu estou limpo, estou voando alto como águia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar para os irmãos de um exemplo de uma coisa que me chamou a atenção alguns dias atrás, quando a gente estava indo, eu não sei aonde que a gente estava indo, pois era no fim de semana, né? Havia umas pessoas fazendo evangelismo no sinaleiro. Eu lembro bem que era um rapaz, 3 moças e um menino, no máximo uns 12 anos de idade. E esse menino chegou na janela do carro e falou assim, eu posso deixar um recado de Deus para vocês? Nós aceitamos, né? Só que até então não tinha visto. Hoje, no caso, quando eu estava explanando essa palavra, eu peguei o papelzinho, porque a esposa tinha lido e tinha guardado no porta-luvas, né? Esse papelzinho aqui diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. É uma igreja que fica aqui no Iguaçu, Rio da Vargem, 248, culto domingo às 19. Daí, eu comecei a me perguntar, será que eu teria a coragem, será que eu teria a disposição de fazer um trabalho igual eles estavam fazendo? Porque eu via sorriso nos rostos deles.
estavam sorrindo, alegres. Cada sinaleiro que fechava, eles tinham uma plaquinha que era a cruz, daí um sinal de mais, coração, alguma coisa assim, né? Eu não lembro direito. É mais ou menos como está aqui em cima, só que tinha mais informação. Tinha 4 plaquinhas que eles estavam levantando. E esse menino ia de janela em janela oferecendo esse papelzinho. E se eu fosse convidado para fazer um trabalho assim, será que eu faria? Será que eu não ia ficar com vergonha de levar o nome de Jesus? Meu Deus. E se eu fosse, será que eu faria isso de todo o coração, não somente para obedecer uma ordem do pastor? Glória a Deus. Eu queria perguntar para os irmãos, o que nós temos sido? Será que nós somos uma barreira para esse fluir do rio de Deus, ou nós somos um canal? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Porque eu tenho certeza que aqueles irmãos que estavam lá no sinaleiro, eles estavam sendo um canal. Glória a Deus. Eles estavam tão agradecidos pelas coisas que Deus tinha feito na vida deles, que eles estavam lá, passando para frente. Vou Aleluia. levar o nome de Jesus por onde quer que eu for. Glória a Deus. Aleluia. Tá, só não perdeu o contexto. Glória a Deus, aleluia. Então eu pergunto, será que nós somos barreira ou canal? Glória a Deus. Quando a gente ganha uma roupa de presente, não nada a ver com... Será que você abençoa alguém que precisa com a roupa que você não vai mais usar? Glória a Deus. Ou será que você retém com o pensamento de que talvez um dia eu vou usar essa roupa, Meu mas Deus do um céu. dia que nunca vai chegar? Talvez. Glória a Deus, Não, aleluia. Senhor. E quando Deus te dá um dom, será que você usa esse dom para abençoar pessoas? Ou você retém para si? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos não pensassem que eu estou aqui falando isso, falando essas palavras, e que eu estou com o pensamento, fulano, ciclano, beltrano, isso aqui é para ele. Isso aqui é para mim. Glória a Eu Deus. não sei se é para vocês. Aleluia. Eu estou falando para mim. Glória a Deus. Eu preciso ouvir isso. Aleluia. E sempre quando eu prego alguma palavra, sempre que eu venho trazer uma palavra aqui, essa palavra vem de encontro a mim mesmo. Me forçando a ter mudanças diante do Pai, ser mais transparente, mais correto, mais Glória a Deus, tentar, nunca vamos ser aleluia. dignos, mas tentar cada vez ser Glória mais a Deus, digno de estar diante do Pai. aleluia, Glória a Deus. Deus. Grande Deus, aleluia. Vou tomar uma água. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. É tão engraçado porque há muito tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, eu não poderia considerar um membro dessa igreja que talvez ainda não fosse, né? Assim, declarado. Eu vinha, né? Mas acho que era até... Não, já existia, né? A gente morava no Sobrado. Tá, mas eu estava começando a trilhar, então, tipo, costeando em 2 pensamentos, vamos dizer assim. E nós estávamos orando, não sei se era de madrugada ou no final da noite, de madrugada, e nós começamos a ter uma visão. Eu tive uma visão em conjunto com a minha esposa, que também viu a mesma coisa. Né? Olha, que eu não conhecia essa passagem de Apocalipse. Eu ainda não li a Bíblia inteira. Eu não conhecia essa passagem de Apocalipse naquela época, né? Mas a visão ela se assemelhava muito a isso. Eu escrevi das coisas que eu lembrava, então eu vou ler aqui na íntegra o que eu escrevi. Nós dois víamos um rio de águas que pareciam brancas, e esse rio era estreito, e nós dois estávamos em algum lugar no leito desse rio.
que era estreito, raso, até chegar até nós. Até chegar onde a gente estava ali, nessa visão que eu estava vendo, né? Que a esposa também via. Só que quando ele passava por nós, quando ele chegava até nós, a água batia no joelho. Mais ou menos assim. Não cheguei a ver bem certo se era no joelho, mas era baixo. Só que passava por nós aquela água e se tornava um rio largo e caudaloso. Ele ia forte, aquele rio. E esse rio, ele transbordava dali para baixo de onde a gente estava e ele inundava a casa de algumas pessoas que tinham, bastante pessoas que tinham, de casas humildes, pessoas humildes. Só que aquelas pessoas, elas não ficavam tristes, nem desesperadas, elas ficavam alegres, felizes que a água estava entrando nas casas dela. Daí eu comecei a, na visão mesmo, eu comecei a seguir o curso do rio para ver onde que ele ia dar. E daí a gente foi seguindo o curso do rio. E eu desenhei aqui mais ou menos conforme eu vi, né? Eu tinha o intuito de saber onde que era a nascente daquele rio, né? E eu vi um trono. E da lateral desse trono saía essa água que passava através de nós e fazia todo aquele alagamento para trás de nós, né? Era mais ou menos assim. Só que era mais sinuoso, assim. Ele ia, tipo, como na visão, assim, parecia que ia passando, daí ele ia assim e saía do trono. Era parecido com isso. E eu me lembrei dessa visão e eu lembrei que eu nunca tive um discernimento claro do que queria dizer tudo isso, sabe? Do que significava essa visão. Até hoje não tenho. Só que eu comecei a me questionar hoje, eu estava vendo isso pela tarde, comecei a questionar. Poderia ser dons vindo diretamente do trono de Deus, né? Poderia ser uma provisão financeira também da parte do Senhor, né? Que o Senhor estaria nos dando. Eu não sei. Mas a questão não é nem essa. A questão é que se quando esse rio chega até nós, eu falasse para minha esposa assim, ó, Deus está nos abençoando. Vamos pegar toda essa água que conseguirmos. Não importa se as pessoas que vivem logo abaixo vão ficar sem água. Ou será que eu poderia dizer assim, vamos bombear essa água para que ela alcance a maior quantidade possível de casas e não falte água para ninguém. Porque a fonte de onde ela vem é inesgotável. Aleluia, glória a Deus. Eu volto a perguntar, nós temos sido canal ou temos sido barreira dos dons, das bênçãos que o Senhor tem nos dado? E aí eu não... Glória a Deus. Eu achei que estava fora do contexto, mas não estava. Agora estava sentado ali um pouco antes, em Ezequiel 40 e alguma coisa. Deixa eu ver. Mas tirou meu marcador aqui. Acho que é 47, né? Eu vou ler um pedacinho que tem aqui. A partir do 7, o 47 fala assim: quando cheguei lá vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar que esse rio passar haverá todo tipo de animais e de peixes, e o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar, desde a fonte de Gede até a de Eglaim.
Haverá pescadores na praia do mar e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes, muita espécie de peixes, como no mar Mediterrâneo, mas os brejos, nos charcos, a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo e suas folhas nunca murcharão, e essas árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do tempo. E as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, essa profecia, eu não sei se é para se cumprir nesse mundo ou não, mas eu vi alguns vídeos que já está se cumprindo. O Mar Morto está começando a ter vida. O Mar Morto, o nome dele é Mar Morto, Dead Sea. Ele está começando a ter vida. Vocês imaginam um mar que sempre existiu, não sei se sempre existiu, mas desde que se sabe, nunca houve vida. Algum tipo de bactéria parece que vive lá, mas é só aquela bactéria e nada mais. Né? Vocês imaginam, cheio de peixes? Meu Deus. Não é uma coisa assim de se dizer assim, não importa a situação que você esteja, por mais morto que você esteja, Deus pode te dar vida. Oh, glória, O Espírito aleluia. Santo pode te trazer um renovo e você se sentir Aleluia. jovem novamente. Glória a Deus. Né? Eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Glória a Deus. que não importa o problema que você esteja passando, eu creio que esse rio vai fluir na sua vida, Glória esse rio a que Deus. vem do trono de Deus. E você vai ser sim um exemplo de cristão verdadeiro diante de homens e diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.